Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Começaremos agora o assunto Feiras e Tropas. Veja aqui a nossa página de abertura do nosso livro. Essa imagem, o que é que representa para vocês? Um pasto de gado, por exemplo? Nós podemos ver aqui umas vaquinhas que estão ali em um pasto. Como que está este local desses animais? Nos parece estar queimado, destruído. Será que elas vão conseguir se alimentar neste local? Sendo que a maior parte onde elas têm acesso está destruída, não é? Vocês percebem bem isso? Tem a mata lá para trás, mas aqui ó, o local onde elas estão nos parece estar queimado. Neste capítulo, você vai estudar como o comércio de gado criou vilas e estradas, alterando o ambiente do Brasil colônia. Conversa vai. Observe a imagem. Ela retrata as transformações da paisagem que ocorreram em um mesmo espaço. Quais são as diferenças presentes nessa foto? Exatamente o que a gente já vinha conversando antes, mas lá ao fundo a gente vê ali muitas árvores, verde, e aqui onde estão os animais parece que está queimado, está destruído, a gente vê muitos troncos de árvores espalhados. Será que foi um local que foi desmatado? Vamos continuar os nossos estudos e verificar o que é que aconteceu ali. Conversa vem. Muitas vezes, a floresta de um local é retirada para dar lugar a atividades econômicas. Um exemplo disso é a pecuária, que precisa de grandes extensões de pasto para a criação de vacas, bois e ovelhas. Para criar pastos, muitas áreas são desmatadas. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Onde? Então veja, necessita de muito espaço, um lugar grande para criar esses animais, porque eles precisam se alimentar, se movimentar também. Da mesma forma que para a agricultura se precisa de muito espaço para a plantação. E para ter todo esse espaço, o que é preciso fazer? Desmatar. Se ali tinha uma floresta e vai se abrir um campo para a criação de gado, por exemplo, vai desmatar, destruir a floresta e plantar o pasto para o animal poder se alimentar. Queimadas e derrubada das matas. Você mora em alguma região em que é comum se fazer queimadas? Hoje em dia as queimadas são proibidas, mas há um tempo atrás muitos agricultores tinham esse costume para limpar o seu terreno da época da colheita, porque na colheita eles tiram apenas aquilo que eles querem comercializar e o restante que fica ali eles queimam para depois reutilizar aquela terra, eles adubam novamente, preparam a terra para um novo plantio. Mas vamos falar aqui o que explica o nosso livro. Durante o período colonial, ainda não existiam preocupações ambientais como na atualidade. Queimadas aconteciam sempre e grandes florestas eram cortadas para dar espaço às cidades, às plantações e ao gado. Não se tinha esse cuidado, essa preocupação, principalmente porque nós estamos falando de épocas de exploração. Eles queriam explorar, abrir caminho, construir cidades, fazer estradas e aí se desmatava a beça por aí, certo? Os indígenas não tinham seus costumes e territórios respeitados pelos donos das fazendas de gado. Isso a gente já vem observando desde quando os portugueses chegaram e começaram a povoar o Brasil. Eles encontraram um povo aqui, mas eles começaram a dominar esse povo sem respeitar os seus costumes e tradições. Os fazendeiros, pensando em
enriquecer, também destruíam o local onde os índios viviam para ter as suas criações. Alguns grupos indígenas tiveram suas terras tomadas pelos vaqueiros, enquanto outros resistiram, causando disputas pelas terras. Novamente, veja aqui os índios entrando em guerra, entrando em conflito com os povos que estavam explorando e buscando enriquecimento. Aqui nós temos a imagem de uma criação de gado que trouxe transformações para o ambiente natural brasileiro. Provavelmente esta imagem aqui está retratando um local que já foi uma floresta, mas que foi desmatado para a criação de gados. Continuando aqui. Vamos para a nossa sessão para saber mais. Em períodos de seca, é comum surgir incêndios naturais nas matas, ou seja, aquela mata fica tão seca, que qualquer fagulhazinha é o suficiente para ter uma queimada, surgir um fogo de forma natural. Por isso que diz que são incêndios naturais. Eles também causam muitos estragos. Vamos ver o que diz a reportagem. Árvores secas e queimadas, matas de beira de rio devastadas, roças destruídas, grande mortandade, ou seja, número de morte de animais muito alta. De peixes são alguns dos estragos causados por extensos incêndios florestais na região de Barcelos. Os moradores, incluindo as crianças, precisaram carregar água para impedir que o fogo chegasse em suas roças e casas. Então veja, pessoal, que a questão do fogo, da queimada, é prejudicial para o ambiente em diversas situações. Veja os animais que vivem naquele local, naquela floresta, ou outros tipos de árvore, flores. O que acontece? Eles vão morrer. Eles tentam fugir, mas às vezes acabam se acidentando e morrendo por conta das queimadas. Imagina só que se faziam tantas queimadas para abrir pasto para a criação de gado, e quantos animais morriam em troca disso? Isso já acontece pela natureza. Essas queimadas já podem acontecer normalmente, porém existem aquelas que são provocadas pelo homem em busca de enriquecimento. Então é feito esse desmatamento, essas queimadas, sem pensar no prejudicial, na parte que vai prejudicar a natureza e até mesmo a nós seres humanos, porque a queimada pode nos causar problemas respiratórios, certo? Nós continuaremos o nosso estudo de história um pouco mais adiante, falando sobre a questão dos gados ainda, ok? Hoje nós vimos essa questão da exploração a partir de queimadas e derrubadas das matas, e nós continuaremos esse assunto sobre a criação de gados e a necessidade do vasto espaço, ou seja, de um grande espaço para criar esses animais. Certo, pessoal? Obrigada pela sua atenção. Nos vemos em breve em mais uma aula de história. Cuidem-se. Tchau, tchau!